Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 224º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulo 7 e capítulo 8, o livro de Provérbios, capítulo 10 e o livro 2 de Timóteo, capítulo 3. Enquanto você prepara o material, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Uma introdução rápida, enquanto você prepara aí a nossa grande armadura de Deus. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia em 365 dias. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular. Ele veio para roubar esta semente agora. E as sementes que colocamos, semeamos todos os dias aqui no projeto A Marca da Promessa, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa comunidade na leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Aleluia! Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão de sua palavra hoje, sempre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulo 7 e capítulo 8. Descendentes de Issacar. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tolá, homens valentes nas suas gerações, cujo número, nos dias de Davi, foi de 22.700. O filho de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefe das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eude, Quinaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. Descendentes de Naphtali. Os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés foram Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maacá.
O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Izode, Abiezer e Maclá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Descendentes de Efraim. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seera, que edificou Bet-Oron de baixo e Bet-Oron de cima, bem como Uzen-Seera. O filho de Berias foi Refá, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao leste, Naarã, e a oeste, Gézer, e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e as suas aldeias. No lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanaque e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Aser. Os filhos de Aser foram Imna, Isvá, Isvi e Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Éber gerou Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Aí, Rogá, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Elen foram Zofá, Imna, Selis e Amal. Os filhos de Zofá foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itrã e Beerá. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rezia. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das famílias, escolhidos homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Absua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e levados para o exílio em Manaate: Naamã, Aías e Gera. Este os levou cativos e gerou Uzá e Aiúde, Saaraim, depois de ter repudiado as suas mulheres, Uzim e Baará. Gerou filhos nos campos de Moabe. De Odes, sua mulher gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Estes foram os filhos dele, chefes das famílias. Uzim gerou Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Éber, Mizã e Semede. Este edificou Ono e Lode e as suas aldeias.
Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeruão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, e também o seu filho primogênito Abdom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinre. E Zinre gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Zelofeade tornou-se uma figura célebre na história de Israel. Ele gerou 5 filhas ousadas que pediram uma porção de terra a Moisés depois de que o pai delas morreu no deserto sem deixar herdeiros do sexo masculino, conforme Números 27, versículos 1 a 11. Mais tarde, seus argumentos reapareceram diante de Moisés porque o povo da tribo a qual pertenciam previu que elas poderiam se casar fora do clã e transferir as propriedades para estrangeiros. Deus resolveu a questão conforme relatado em Números 36, versículos 1 a 12. 2 importantes princípios sociais foram estabelecidos. As mulheres poderiam herdar a terra e as terras pertencentes a uma tribo tinham de permanecer no território dessa tribo. Compreendendo o versículo 24. Ao que parece, o autor deste livro tinha um interesse em destacar mulheres extraordinárias do passado, descendentes de Efraim. Cira construiu 2 cidades. Ela se junta à juíza Débora, conforme Juízes 4, a líder de adoração Miriam, conforme Êxodo 15, versículos 20 a 21, as filhas de Zelofeade e a mulher diligente mencionada em Provérbios 31 como mulheres que realizaram muito em uma sociedade dominada por homens. A palavra de Deus relata os esforços e as conquistas dessas mulheres como sendo responsáveis por si sós, não apenas porque estavam ligadas ao gênero feminino. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 8, versículo 1. Benjamim era o filho caçula de Jacó, Israel, e sua tribo aparece por último na lista. O primeiro rei de Israel, Saul, veio dessa tribo, por isso a genealogia se limita à origem da família de Saul.
E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 8, com o versículo 33. A história da ascensão de Saul ao trono e da maneira lamentável como perdeu o favor de Deus é contada em 1 de Samuel, capítulo 9 ao capítulo 31. Jonatas, seu filho, é um dos personagens mais notáveis da Bíblia. Sua amizade com Davi foi sólida até Jonatas morrer em combate ao lado do pai. A história de Jonatas enche as páginas dos capítulos de 1 de Samuel, capítulo 14 ao capítulo 31, de integridade, de uma amizade verdadeira e de uma lealdade exemplar. Ter um amigo como Jonatas é um dos maiores tesouros que alguém pode possuir. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 10. O justo em contraste com o ímpio. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. O que os justos desejam, Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Os tolos criam problemas e trazem sofrimento, especialmente aos seus pais.
conforme capítulo 15, versículo 20, capítulo 17, versículos 21 e 25. Todo pai temente a Deus diz a seu filho: seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração, conforme capítulo 27, versículo 11. Contudo, as páginas da Bíblia registram a tristeza que filhos tolos deram a seus pais. A história, desde o início, foi marcada por filhos tolos como Caim e sábio como Abel e Sete. Deus ordenou que os pais fossem mais velhos e mais experientes que os filhos e, consequentemente, os orientassem com amor, preparando-os para a vida adulta. Se algum dos filhos se tornasse preguiçoso, conforme capítulo 10, versículo 5, glutão, capítulo 28, versículo 7, fornicador, capítulo 29, versículo 3, rebelde, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 20, capítulo 30, versículos 11 a 12 e versículo 17, e também Deuteronômio 21, versículos 18 a 21, e ladrão, Provérbios 28, versículo 24, isso aconteceria a despeito da educação dada pelos pais e não por causa dela. Compreendendo o versículo 4, os sábios são diligentes no trabalho. Diligência e preguiça são temas centrais em Provérbios. Salomão deixa claro que Deus não tem nada bom a dizer sobre pessoas negligentes e preguiçosas. Os sábios são homens e mulheres trabalhadores que aproveitam ao máximo suas possibilidades e que carregam sua parte da carga. Uma das bênçãos do trabalho diligente é a alegria de desenvolver o tipo de habilidade e de caráter no qual os outros podem confiar, ajustando-nos assim para a próxima responsabilidade que Deus preparou para nós. José foi fiel no sofrimento e no serviço, e isso o preparou para governar o Egito. Davi fielmente cuidou de ovelhas, e Deus lhe deu uma nação inteira para pastorear, conforme Salmos 78, versículos 70 a 72. Josué foi fiel como auxiliar de Moisés e se tornou seu sucessor. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará, conforme Provérbios 4, versículo 7 a 8 e capítulo 3, versículo 35. Compreendendo o versículo 5, o preguiçoso também perde oportunidades dadas por Deus quando os campos estão prontos para a colheita. Os ceifeiros têm de ir trabalhar, porque a oportunidade não estará lá para sempre, conforme João 4, versículos 27 a 38. Pessoas diligentes estão atentas às oportunidades dadas por Deus e procuram aproveitá-las ao máximo. Compreendendo o versículo 8, os tolos falam muito, mas nunca fazem o que disseram que fariam, conforme versículo 10. A palavra traduzida por paurador significa que fala demais. É muito mais fácil falar sobre qualquer coisa do que ouvir a palavra de Deus e obedecer a ela. Compreendendo o versículo 11, boas palavras são como água refrescante. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda, conforme capítulo 18, versículo 4. Ouvir as palavras de um fiel e aceitá-las é como beber algo que sacia a sede. O ensino dos sábios é fonte de vida, conforme capítulo 13, versículo 14. E o temor do Senhor é a fonte de vida. Capítulo 14, versículo 27. Mas apenas ter sábio para falar conosco não é suficiente, devemos estar preparados para ouvir. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos, conforme capítulo 16, versículo 22. O solo do coração precisa estar preparado e a semente da palavra deve ser plantada. Do contrário, a água não adiantará muito para nós. Compreendendo o versículo 12, em vez de cobrirmos nossa indignação com escórias desprezíveis, deveríamos cobrir os pecados dos outros com amor sincero, conforme 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8.
O amor não fecha os olhos para o pecado, nem encoraja os pecadores a tentarem esconder suas transgressões do Senhor, conforme Provérbios 28, versículo 13 e 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas o amor não revela o pecado aos outros, conforme Gênesis 9, versículos 18 a 29. Se estivermos com raiva de uma pessoa e ela pecar, seremos tentados a espalhar a notícia como uma maneira de nos vingarmos. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. As pessoas que falam com sabedoria, dizendo a palavra certa no momento exato e da maneira adequada, acumulam no coração a verdade do Senhor. Esse entendimento vem da palavra de Deus. Quem estuda com diligência as Escrituras está cheio da riqueza que provém da palavra de Deus, conforme Colossenses 3, versículo 16. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução, conforme Provérbios 16, versículo 23. Se dedicarmos nosso coração ao estudo sério da palavra, mesmo enquanto compartilhamos a verdade com os outros, Deus nos ensinará ainda mais sobre sua verdade. Compreendendo o versículo 14, ler a palavra de Deus e meditar nela deveria ser um hábito diário. Como é feliz o homem que me ouve, diz a sabedoria, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, conforme capítulo 8, versículo 34. Para que nossa fé e discernimento espiritual amadureçam, precisamos da leitura sistemática e disciplinada de toda a palavra de Deus, porque nunca sabemos quando precisaremos de alguma verdade da Bíblia para vencer a tentação ou tomar uma decisão. Compreendendo o versículo 17, aqueles que são sábios se beneficiam com a repreensão, conforme capítulo 9, versículos 8 a 9, capítulo 10, versículo 17, capítulo 17, versículo 10. E com os conselhos, capítulo 12, versículo 15, capítulo 3, versículo 10 e capítulo 19, versículo 20. Eles não se acham tão melhores a ponto de não poderem aprender com os outros. Referência, capítulo 3, versículo 7, capítulo 26, versículo 12. Se formos sábios aos nossos olhos, certamente não seremos sábios aos olhos de Deus. Compreendendo o versículo 19, ferimos os outros quando falamos demais. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Referência, capítulo 15, versículo 2. As pessoas que disciplinam a língua podem controlar todo o corpo, conforme Tiago 3, versículos 1 e 2. Há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3, versículo 7. E os sábios sabem ficar calados. Referência a Provérbios 11, versículos 12 a 13 e capítulo 17, versículo 28. Compreendendo o versículo 20, a imagem usada em Provérbios como referência às palavras humanas indica o valor desta dádiva divina que não só achamos natural, mas que, com muita frequência, desperdiçamos e maltratamos. Palavras sábias são comparadas ao ouro e à prata. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino. É a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Referência, capítulo 25, versículos 11 a 12. Nossas palavras deveriam ser tão equilibradas, graciosas e valiosas como as joias mais preciosas, e deveríamos trabalhar com o mesmo afinco de um artifício para deixá-las dessa forma. Referência a Eclesiastes 12, versículos 9 a 11. Compreendendo o versículo 24, os justos desejam o melhor de Deus e Ele o concede a eles. Conforme capítulo 11, versículo 23. Quando nos deleitarmos no Senhor, desejaremos o que lhe agrada, conforme Salmos 37, versículo 4. O desenvolvimento da percepção espiritual, de um apetite divino e da capacidade de escolher o melhor, referência a Filipenses 1, versículos 9 a 11, é uma das felizes consequências de uma caminhada santa com Deus. Quanto mais nos tornamos como Cristo, menos desfrutamos dos entretenimentos deste mundo e mais desejamos as riquezas do mundo que há de vir.
Compreendendo o versículo 26, os preguiçosos mais incomodam do que ajudam. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos não são letais, mas nos irritam. O mesmo acontece com um preguiçoso que não faz o trabalho. Tudo o que ele faz é sonhar com as coisas que gostaria de desfrutar, mas sem trabalhar o suficiente para tê-las. E eu encerro com a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 10, com o versículo 32. Deus também nos dá uma percepção espiritual para que possamos avaliar a situação e dar a resposta certa. Dar resposta apropriada é um motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Referência capítulo 15, versículo 23. E também o livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 6. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Referência, Provérbios capítulo 15, versículo 28. A palavra proferida no tempo certo tem beleza e valor. Referência, capítulo 25, versículo 11. E agora vamos para a leitura no livro 2 de Timóteo, capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Paulo elogia e exorta Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Inspiração, valor e utilidade da Escritura. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Compreendendo o livro 2 Timóteo, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 2 a 5. Pelo menos 18 características diferentes são listadas aqui, e Paulo provavelmente poderia ter enumerado outras. Há uma ênfase no amor. Os homens serão egoístas, avarentos, sem amor pela família, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O coração de todo problema é um problema no coração. Deus ordena que o amemos em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos.
Referência a Mateus 22, versículos 34 a 40. E em contrapartida, se amarmos primeiramente a nós mesmos, não amaremos a Deus ou ao nosso próximo. Neste universo há Deus, pessoas e coisas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas, se começarmos por adorar a nós mesmos, vamos ignorar Deus e começar a amar as coisas e usar as pessoas. Essa é a fórmula para uma existência infeliz, embora seja assim que muitas pessoas vivam hoje em dia. O desejo por coisas em todo o mundo é apenas um indicador de que o coração das pessoas tem se afastado de Deus. Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Esses falsos líderes religiosos aproveitaram-se dos problemas que as pessoas têm. Eles prometem soluções rápidas e fáceis. Eles se introduzem e logo passam a controlar a vida dos outros. Não demora muito e esses líderes tomam a lealdade, o dinheiro e o trabalho de seus seguidores, e seus convertidos ficam em uma situação pior do que antes. Eles ainda têm os seus problemas, mas foram iludidos a pensar que está tudo bem. Exposição bíblica dos versículos 8 a 9. Satanás é um imitador. O que Deus faz, o diabo falsifica. Os líderes religiosos nos últimos dias terão uma fé fingida e o seu objetivo é promover uma mentira e resistir à vontade da palavra de Deus. Eles negam a autoridade da Bíblia e a substituem pela sabedoria e filosofia do homem. Na tentativa de serem moderados, eles negam a realidade do pecado e a necessidade que as pessoas têm de salvação. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro 2 Timóteo capítulo 3 com a exposição bíblica dos versículos 13 a 17. Os adultos precisam da orientação da palavra, assim como as crianças, e enfrentam mais tentações e tomam mais decisões. A avó e a mãe de Timóteo ensinaram-lhe fielmente as escrituras do Antigo Testamento. Timóteo deveria permanecer no que lhe havia sido ensinado. Nunca deixamos de ter necessidade da palavra de Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.